boa noite, trader. Vamos para mais um vídeo do projeto Trader Iniciante. Vamos escolher um dia aqui para passar os detalhes aí para vocês. Vamos para o dia 16. Esse que foi o último vídeo, foi o dia 15, 16. Vamos ver o que a gente faz. Agradecendo os inscritos. Obrigado pelos comentários. Feliz por estar ajudando vocês aí, poder estar ajudando, tá? Simbora. Todo mundo sabe como é que funciona o início do pregão. Um dia antes ou horas antes, a gente vem, dá o play aqui, coloca o gráfico nos 60 minutos para buscar referência de alvo ou ponto de retorno do preço. Estou aqui nos 60 minutos. Vou marcar esse topo rompido. Vou marcar, ó, esse 50% já daria para fazer uma venda aqui. Hum, já foi. Estão vendo aqui, ó, tá fazendo um pullback. Eu vou entrar na venda aqui. Entrar com 3 contratos. Fez o pullback. Alvo. Vou botar uma parcial na mínima do candle 10. Por quê? Porque eu estou acreditando nesse movimento aqui, ó. O alvo principal aqui, eu tenho referência aqui para me basear meu alvo, tá? Esse é o princípio da análise, a gente tem vídeo gravado sobre esse ponto. O que mais que eu vou marcar? Vou marcar esse 50% aqui. Vou marcar ele com uma linha azul, com 3, aqui. Vou marcar a máxima aqui, que é um ponto de retorno que foi negado pelo candle 8. Deixa eu só, daqui a pouco a gente vamos lá para 5 minutos. O que mais? Vou marcar essa mínima aqui do candle 7 também. Tudo no 60, tá? Eu acredito que as marcações de 60 aqui tá bom para fazer a leitura. Tá bem claro aí para mim. Então não vou nem olhar o diário, tá? Eu vou por 5 minutos e vamos aguardar aí dar o nosso alvo de parcial. Hum, Então, o que que eu presto atenção aqui? O que vocês têm que prestar atenção aonde o preço, onde foi a abertura do candle. Ó, o candle abriu aqui, abaixo de uns 50% macro, tá? E abaixo desse 50% nos 5 minutos também. Então, a gente espera que ele venha pelo menos aqui, ó, nessa outra pernada de alta,
tá? Para poder ele vir para cá, para esse fundo. Aí vamos aguardar. Stop na máxima do próprio candle, porque se ele renovar aqui, ele pode vir para o topo, tá? É a primeira operação, então a gente não tem nada aqui para queimar, né? Então, primeira operação aí. Deixa eu dar uma aceleradinha aqui. Voltando, nossa, voltando aqui o que eu estava dizendo para vocês. Bom, ele já foi lá no primeiro alvo, tá? Tô ligado nisso aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Meu alvo final é aqui, tá? Mas eu tenho um alvo aqui, cadê? Ó, já deu meu segundo alvo aqui. Que seria essa outra pernada que eu acabei de falar para vocês. Deixa eu... Essa operação não ficou bem clara pelos 60 minutos, tá? Tanto que eu bati lá e eu tive que aguentar essa violinada aqui, porque eu bati pelos 60. Se eu tivesse nos 5 minutos, eu ia esperar ele voltar aqui para baixo, né? Essa máxima, para eu poder bater. Então, aqui eu tenho uma pernada de baixa, um pullback para cair, para romper fundo. Isso no movimento macro. No micro, tem um pullback dessa pernada que não aconteceu ainda, tá? Ele já rompeu esse 50%. Eu espero que esse pullback para ele vir para baixo. E não pode é o candle 2 devolver essa movimentação de baixa aí, tá? Em todo caso, que a gente está o quê? Confortável. A gente está aqui, tranquilo, a gente pode segurar. Se a gente quiser zerar aqui, vai de cada um, tá? Mas a gente já está positivo, R$ 100. Então, 500 pontos no caso, né? Deixa eu mudar aqui. A gente está com 600 pontos, né? É isso, 600 pontos. Então, a gente pode segurar ou zerar a operação. O que não pode acontecer numa situação dessa é eu ficar negativo. Eu não posso ficar negativo. No máximo que eu posso ficar é sair no 0 a 0, tá? Pelo menos com 5 pontos. Já se eu decidir segurar. Ah, Rafael, eu não quero devolver nada. Então sai aqui, ó. Por quê? Porque a gente sabe que ele tem que fazer um pullback para cair. Esse é o movimento padrão do preço. Se ele não fizer, beleza, o preço é soberano. Em todo caso, a gente já estudou a movimentação padrão do preço, então a gente já espera esse movimento. Isso aqui que o Kendo 2 está fazendo não é para assustar a gente. Por quê? Porque a gente já sabe que ele pode fazer esse movimento. Vocês estão entendendo? Então não é para você se assustar se ele fizer isso aqui, porque você já sabe, você já está esperando, sabe que ele vem do rompimento, sabe que ele rompeu os 50%, então tem 2 pontos de retorno aqui para ele fazer um pullback para cair, tá? Sabe que aqui, ó, tem um pullback no movimento micro, cadê? Aqui, ó. Sabe que ele pode vir aqui, tá? Então tudo isso já está claro para nós. Então, esse candle 2 aqui, ainda assim, é um candle do pullback, tá? O candle 3 ainda tem a possibilidade de cair e romper mínimo. O que não pode acontecer aqui é o candle 3 negar aqui, ó, e fechar aqui acima. Aí não pode. Aí eu já vou virar a mão para compra. Não sei se vocês estão entendendo a lógica. Por que isso? Porque eu tenho uma fibra aqui que precisa ser rompida, que é essa aqui, ó. Eu tenho esse movimento que precisa ser rompido. Sabendo disso, eu também estou de olho no pullback. Ele não veio nesse ponto de retorno, tá? Não veio no pullback, então nada aqui está me abalando. O que poderia me abalar é esse candle 3 fechar acima da mínima e acima dos 50%, rompendo a máxima anterior. Aí ia ficar muito feio, tá?
mas até o momento ele está trabalhando abaixo dos 50% micro, tá? Não está conseguindo romper a máxima anterior, porém está fechando acima aqui, ó, que ele tem essa obrigação de romper mínimo. Claro, não fechando não, ainda não fechou, né? Então a gente tem que aguardar, beleza? Mas a análise toda do preço, ela é baseada, né, na teoria de Dow, né, em que o preço se movimenta entre máxima e mínima em 50%. Se ele está em tendência de alta, ele vai rompendo máxima. Se ele está em tendência de baixa, ele vai rompendo as mínimas. Bem simples de entender, não tem segredo. O segredo aqui, tá? E praticamente eu digo que não é segredo, mas é lógico que para a gente aprender, a gente tem que estudar. O problema qual é? É que a gente vê a teoria de Dow como um movimento simples, tá? Ah, isso aqui é muito simples. Será que funciona? A gente pensa isso. Será que o preço faz exatamente esse movimento? Ele faz. Exato, às vezes sim. A maioria das vezes ele faz. Todo tempo. Só que a gente tem que praticar para entender que, apesar de ser simples, eu preciso ter prática. Eu preciso conhecer outros detalhes que o preço faz, que o candle faz. Então, um problema maior de todo mundo, inclusive era o meu problema, de achar isso aqui muito simples e não dar atenção para isso aqui, ó. Isso aqui é a base de toda análise gráfica, tá? Toda análise gráfica ela é baseada na movimentação da teoria de Dow. Então, eu repito isso para quê? Porque tem muita gente esperando, tipo assim, um setup, um segredo. Não, qual é o segredo, Rafael? Qual é o ponto de entrada? Muitos se perguntam sobre ponto de entrada. Outra pergunta que muita gente pergunta, é uma dúvida de muita gente: até onde o preço pode ir? Ou até onde ele vai? Ninguém sabe até onde ele vai, mas até onde ele pode ir. Por que pode ir? Porque o preço ele é soberano, tá? Mas a gente já tem uma referência pela teoria de Dow, pela movimentação padrão do preço. Então, pela movimentação do preço, aqui já está acontecendo um movimento errado. Por quê? Porque o 4 tem a obrigação de subir, porque o 3 não desceu, nem o 2 não desceu, tá? Aí eu vou sair vendendo? Não. Pontos de venda é 50% o topo. Ninguém vende no meio do caminho, a não ser que seja scalp, e não é bagunçado. Existe análise para fazer scalp, a gente tem vídeo gravado. Mas o que eu quero entender, que vocês entendam é o seguinte, que não tem segredo. O segredo é estudar, tá? É simples assim, é estudar incansavelmente, estudar, tá? Não é fácil como muita gente pensa, que vai fazer uma mentoria, tá? E vai terminar a mentoria e depois que não tem resultado, quer colocar a culpa no professor. Ah, por que aquele professor não me explicou isso? Ah, porque o professor explica mal. Ah, porque ele escondeu isso. É verdade que acontece isso? É verdade. Mas quem clica aqui, ó, para comprar e para vender não é o professor, é você, sou eu, tá? Então eu não posso botar a culpa em ninguém. Tenho que assumir as minhas responsabilidades, tá? Então, a gente, pela teoria de Dow, a gente sabe, olha o ponto de saída aqui meu. Por que eu sei que aqui é meu ponto de saída? Bom, ele veio da onde? De um pullback macro. Não veio do pullback macro? Qual é o movimento padrão do preço? Vou desenhar do lado aqui para vocês verem. Como que eu ia saber que o preço ia fazer isso? Eu não sei, não tem como saber, tá? Eu entro na operação pelo que eu estudei. Então,
Se eu sei que o preço faz assim, se ele está numa tendência de alta, ele tem que romper topo. Quando ele não rompe topo, tem alguma coisa errada. Aqui nós estamos numa tendência de baixa. Se eu estou numa tendência de baixa, eu espero rompimento de mínima. Logo, eu tenho um movimento macro e um movimento micro, tá? E é esse aqui. O que acontece? Se eu tenho uma Fibonacci aqui, o meu alvo principal é aqui, porque ele tem que romper fundo. Se ele não rompe fundo, ele vai fazer o quê? Um fundo duplo. Falha de Fibonacci no movimento macro. Provavelmente, se der uma compra, o preço vai voltar para onde? Para o 50% macro. Ele vai direto, bem que a gente quer que ele vá direto, mas muitas das vezes não vai. Ele vai fazendo esse movimento aqui, ó, vai corrigindo, fazendo pullbacks micro até chegar lá, tá? Então, são essas coisas. Olha, ele rompeu aqui, cumpriu o que ele tinha que fazer, não negou a Fibo macro, porém, o que que eu estou observando aqui? O rompimento. Eu vou esperar o Candle 6 confirmar para mim se ele vai dar continuidade ao movimento de baixa ou não. Como que eu vou saber que ele vai dar continuidade? Alguém pode perguntar isso. Tá pensando, como que eu sei? Pelo fechamento dele. Se eu estou vindo de um rompimento, a obrigação do Candle 6 não é negar esse rompimento, é dar continuidade ao rompimento. Para ele dar continuidade, ele tem que fechar abaixo do último rompimento, tá? Na minha análise, na minha visão. Se ele não faz isso, tem alguma coisa errada. Ponto de entrada para venda é o 50%, por isso que eu vendi aqui, tá? Eu vendi lá nos 60 minutos, quando eu estava fazendo as minhas marcações. Como que eu ia saber desse movimento nos 5 minutos? Porque a leitura, ela é a mesma para todos os gráficos. Eu vi um inscrito, eu li ele dizendo, um inscrito escreveu assim, que ele achava muito complicado, porque tinha muitos detalhes que eu não tinha revelado no gráfico de 1 minuto. Eu não estou escondendo nada de vocês. A análise que eu faço no gráfico de 5 é a mesma análise que eu faço no gráfico de 1 minuto, é a mesma que eu faço na a análise que eu faço no 60 minutos, eu faço a mesma análise no diário, no 15 minutos, é a mesma, sabe? É a mesma análise. O que muda é a prática de você ter a visão do movimento. Você conseguir enxergar o movimento nos 5 minutos e conseguir enxergar o movimento no 1 minuto. A leitura é a mesma, tá? Só que exige prática. É tão simples, que a pessoa não acredita que é aquilo. Mas é a realidade. Eu também não acreditava. Quando eu comecei a praticar, não foi de um dia para o outro, tá? Não pense você que você vai pegar isso aqui que eu postei no YouTube para vocês e sair no outro dia ganhando dinheiro. Não é assim que funciona. Isso aqui é um estudo, tá? É um estudo diário, é prática. Você vai ter que praticar. É a mesma coisa de tirar uma habilitação. Você vai para a autoescola e depois que você tira a habilitação, você vai precisar de prática para dirigir no dia a dia. Depois de 2, 3 anos dirigindo, dependendo da quantidade de horas que você dirige, porque uma coisa é você tirar a habilitação e dirigir só final de semana. Outra coisa é alguém que tirou a habilitação e dirige todo dia, totalmente diferente a agilidade, a noção de espaço. Com certeza, essa pessoa que dirige todo dia vai ter mais habilidade do que uma pessoa que dirige uma vez por semana. Vocês estão entendendo? Então, o que faz a diferença não é ter habilitação, é a quantidade de horas que você passa dirigindo. É a mesma coisa que no trade. Você sabe do movimento, você conhece o operacional, mas o que vai fazer diferença de um trade para outro é a quantidade de horas que ele tem de tela, de estudo, de prática, sabe? É isso que faz a diferença.
tá? Então, entenda uma coisa, estudem lá os vídeos principal, que na minha opinião são aqui, que eu postei, são os vídeos um e o vídeo 2. São os principais vídeos que eu postei do projeto Trader Iniciante. Por quê? Porque é o princípio da análise, é a base de tudo. Esse aqui é a Fibonacci. Tem uma escrita que falou Fibonacci é vida, e é verdade. O resto é complemento, são detalhes, tá? Não é só Fibo, vocês sabem disso, tá? É Fibo, é abertura, é fechamento, é rompimento, é ponto de retorno, é preferência, são muitas coisas. São regiões que o preço está trabalhando, mas está tudo aí para vocês, tá? Então, calma, vocês têm que ter calma e estudar. É isso que vocês têm que fazer, é estudar. Tá? Eu já estou mais de 2 anos estudando isso aqui, gente. Não pense você que eu abri, eu fiz um curso de mentoria e no outro dia eu já estava fazendo isso aqui. Não foi assim, não é assim. Não é assim, tá? Então calma, sem pressa. Alinha as coisas, alinha a tua cabeça, o teu psicológico, deixa as tuas contas tudo em dias, não façam dívidas, tá? Quem sou eu para falar isso para vocês? Mas é um conselho, tá? Se você quiser viver do mercado, vai chegar a hora, mas antes de você viver do mercado, você tem que estudar, você tem que ser bom aqui na leitura. Você tem que pelo menos saber o básico e praticar muito, ter um operacional validado, tá? Sem pressa, sem cobrança, não fique se cobrando, eu tenho que bater meta, eu tenho que operar. Não, tira isso da cabeça. Tira porque isso não ajuda em nada, atrapalha, tá? Você não tem que operar se você não está entendendo o gráfico, se você não está com a operacional validade, se você está pegando muito stop, eu não entendo o porquê você está colocando dinheiro na corretora para perder. Se você está pegando stop e está perdendo dinheiro, não coloca mais dinheiro na corretora. Não coloca mais dinheiro. Para e vai estudar. É simples assim. O problema é que isso aqui não pode virar um vício. Isso aqui não pode virar um vício. Isso aqui é um trabalho, é um meio para você ganhar dinheiro, mas isso aqui não é um vício, não é um jogo, não pode virar isso. Enquanto você está estudando e com a visão que isso daqui vai ser benéfico para você futuramente, vendo isso aqui como um trabalho, não como um jogo, beleza, mas a partir do momento que você começa a colocar dinheiro dentro da corretora, entendendo, achando que isso aqui é um jogo, e quando você perde, você tenta ganhar, recuperar, meu amigo, você vai minar o teu psicológico, vai se afundar, tá? E é, o nosso desejo, o meu desejo não é esse para você, tá? Meu desejo é que você estude, seja um trader de sucesso, tá? Que você também seja um divulgador desses conteúdos, não do meu. Estou dizendo, não estou falando do meu conteúdo, porque isso aqui não é meu, isso é conhecimento para nós, tá? Para a gente ajudar as outras pessoas e mostrar que é possível. Agora, existem, existe hora para tudo, tá? Há tempo para tudo. Há tempo para você ficar feliz, mas há tempo de chorar, né? Vai ter dia que você vai estar bem, mas vai ter dia que você vai estar mal. A vida é assim. Tudo passa. É, a fase de stop, ela passa. Vai ter dias que você vai pegar stop, mas vai chegar um tempo que você não vai pegar tantos stop, vai pegar stop ainda. Porque os stop que a gente pega, a gente cria um aprendizado com ele, com nossos erros, tá? Então, calma. O que eu digo para vocês é o seguinte, tá tudo aí que eu postei para vocês, conteúdo para vocês estudarem, tá?
Agora, depende de cada um. Depende de cada um. A quantidade de horas que vai passar na frente da tela para estudar. Por que eu estou pensando em compra aqui? Pensando em compra. O meu primeiro parcial, se eu estou com mais contratos, é aqui, ó, na máxima do candle 7, tá? Por que na máxima do candle 7? Lembra o que eu falei para vocês? Que estou dizendo eu, tá? Você não é obrigado a fazer o que eu faço. Mas eu olho sempre o movimento macro e o micro. Tá vendo isso daqui? Opa, tá errado aqui. Aqui, ó. Quem está completando o movimento do candle 8 é o candle 9. Eu já tenho consciência de seguinte, que o candle 9, ele pode vir aqui testar e subir. Eu já tenho consciência disso. Não rompeu a minha Fibo micro. Vocês viram que eu coloquei aqui? Ó, o candle 7 veio, fez esse movimento. O candle 8 fez o pullback e não conseguiu vir aqui, ó. Quem veio foi o 9. Se o 9 fosse cair ainda, era para ele ter rompido essa fibra aqui. Não rompeu, então eu continuo acreditando na alta. Aí é que tá. Quando eu explico isso aqui, muita gente não entende o porquê. Mas por quê? Simples, porque o preço se movimenta entre máximo e mínimo 50%. Olha onde que está o segredo da análise. Todo aqui. Tudo que eu analisei aqui foi por causa do movimento padrão do preço. Tá tudo aqui revelado aqui. Ah, é simples? É simples, mas para você entender, você tem que praticar, tá? Eu botei a fibra aqui, ficou clara. Se eu tenho um movimento de pullback e o candle não rompe, claro, eu estou vindo uma pernada de baixa, eu não estou esquecendo disso aqui, eu estou falando do movimento micro. Estou pegando o movimento micro para explicar para vocês. Eu poderia muito bem não ter comprado aqui porque eu estou numa tendência de baixa, tá? Não estou. A única possibilidade de eu comprar aqui é, seria que algum candle viesse negar esse último rompimento aqui, ó, de fundo, tá? Estou fazendo aqui análise pelo movimento micro, mas tudo isso que eu estou falando para vocês é para vocês entenderem o seguinte, que não tem segredo. O segredo é estudar. Quanto mais vocês estudarem, melhor. Ah, eu não estou entendendo nada. Não tem problema. É assim mesmo. Quantas vezes eu peguei isso aqui, passei horas e horas. Eu passava o dia inteiro na frente do computador. Eu acordava com aquela ansiedade, não tem? Eu sou muito ansioso, então eu ficava com aquela ansiedade. Eu tenho que operar, eu tenho que operar, eu tenho que operar. Quando eu parei de operar em conta real, aí eu ficava com a mesma ansiedade, só que eu ficava, eu tenho que estudar, eu tenho que estudar. Acordava de manhã, já abria o computador, nem tomava café direito, tomava o café na frente do computador. E tome replay, e tome replay, e tome replay o dia inteiro. Parava para almoçar na frente do computador, pegava meu prato, botava comida, vinha correndo para cá. Dava 5 horas da tarde, meu olho estava ardendo de tanto na frente do computador. Aí eu dava uma andadinha por ali, por casa, aqui mesmo, saía ali na esquina, voltava e computador. Ficava até meia-noite, 1 hora da manhã e dormi. Eu passei mais de ano assim. Por quê? Porque eu decidi que eu queria aprender. Eu olhava para todo mundo. eh, Acertando a análise e eu era o único que não acertava. Eu ficava, não pode, tem alguma coisa errada. Ou esse pessoal sabe de alguma coisa que eu não sei, tá? Ou é porque eu não estou estudando mesmo. E aí eu tive que olhar para mim e reconhecer que realmente eu não estava estudando. Logo no início eu pegava se tinha um vídeo e depois já queria botar dentro da corretora, eu fazia isso, e pegava stop e ainda ficava chateado, sabe?
Mas depois eu tive que olhar para mim e disse, mas peraí, eu estou estudando realmente? Eu estou tirando tempo para estudar? Ah, então eu tenho que estudar. Eu vi que eu tinha que estudar. Se eu não estudasse, eu tinha que pagar o preço. Não tem facilidade aqui. Você tem que estudar. Então, o meu conselho é: vá para frente do computador, faça replay todo dia, nem que seja um replay, nem que seja 1 hora, mas todo dia você tem que estar na frente da tela. E isso para quem quer viver do mercado, tá? Só para quem quer viver do mercado. Quem quer aprender realmente a analisar o preço. Todo dia você tem que abrir o computador e olhar o gráfico, todo dia. Se um dia você não fizer isso, você já está falhando, tá? Tá falhando. Vocês estão vendo aí, ó, o preço acumulou no fundo, não disse nada no movimento macro que ia subir e eu comprei, estou comprado. Olha o que ele está fazendo, rompendo. Por quê? Porque eu estou numa tendência de baixa. E agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que zerar a operação, tá? Eu tenho que zerar. É isso que eu tenho que fazer. Ah, mas se ele subir, só que eu estou errado, não é para me estar na operação. Não é que se ele subir, não. Errou, tem que zerar. Vamos ver se a gente sai aqui, ó, no 0 a 0. Por que esse pensamento? Lembra de novo. Ah, muita gente não entende. Mas por quê? Ele deve estar sabendo de alguma coisa porque ele está esperando voltar. Será que vai? Eu não sei se o preço vai aqui. Ele pode muito bem bater aqui, ó, nesse ponto de retorno e descer, que é o que ele tem que fazer, tá? Mas por quê? Porque eu tenho esse ponto de retorno aqui, ó, que o preço só rompeu e testou no 6 e veio embora. Ele fez esse pullback, acumulou aqui. Esse aqui era para subir, não subiu. Quando esse aqui, o 9, não subiu, já era me ter caído fora. Por quê? Porque o 9 tinha que subir. Se ele rompe mínima, o próximo é pullback para o 11 cair. Olha o que ele está fazendo. Eu não falei da agorinha, eu falei, ó, ele pode vir aqui, testar o ponto de retorno e vir para baixo. Olha o que ele está fazendo aqui, ó. Como que eu sei isso? É o preço, ele faz isso todo o tempo, todo o tempo. Então, eu botei um no 0 a 0 aqui para ver se ele vem fazer um pullback maior. E a gente diminui o nosso stop, tá? Ó, stop de 180 pontos aqui. Posso pegar um stop desse? Posso, se eu tiver com pontuação aqui. Se eu tiver no 0 a 0 e for a minha primeira operação, aí eu posso escolher. Não, se está 180 pontos, não entra na operação. Claro, só está 180 pontos aqui porque eu entrei aqui em cima, tá? Mas já era para me ter zerado aqui, ó, quando o 9 fechou. Tudo isso aqui eu observo, ó. Tô falando isso faz tempo já nas aulas para vocês. Esses movimentos aqui. Esse movimento aqui eu pego no scalp, tá? Fez um gatilho, o 12 é um gatilho, pagou 50% do gatilho, agora que eu espero do 13, ele rompe, se ele for subir, que ele rompa a máxima anterior, se ele for subir. Porém, o 13 tem que cair, porque nós estamos vindo de uma tendência de baixa, tá? Eu sei que é um pouco confuso, mas você não pode estar analisando só uma coisa. Olha aqui, ó. O 11 rompeu a mínima do 10, o 12 devolveu o rompimento. Aqui é um ponto de retorno junto com 50% micro. O 13 tem que romper máxima ou dar alvo aqui no 50% dessa fibra que eu coloquei.
Então, a análise, ela se repete todo o tempo a análise se repete. É esse movimento que eu espero todo o tempo. O que eu não posso fazer é o quê? É deixar ele passar daqui, porque eu já sei que se ele passar daqui, meu stop vai ficar gigante e ele vai derreter para o fundo, tá? Que é o que ele tem que fazer, né? Vamos dar uma olhada aqui nos 60 minutos, se a gente pega alguma referência, algum ponto que ele queira ir lá. É, olha aqui. Provavelmente ele venha testar a mínima do candle 1 dos 60, tá? Dos 60 minutos, para poder subir. Espero que não, mas a princípio ele sempre faz isso. Deixa eu afastar um pouquinho aqui, eu vou botar 230, botar. Que é para, não, 250. Que é para quê? Para dar para ele fazer um teste na mínima do candle 1. Testar aqui, furar um pouquinho e subir para esse ponto de retorno aqui. Isso pelo gráfico de 60 minutos, tá? E aí, o que acontece? Eu posso marcar essa linha aqui, ó. Então, a marcação aqui, ó, nesse candle 5 do 60, ele é importante, porque ele tentou reverter essa pernada de alta aí, vocês estão vendo? Então, eu vou deixar lá, esse alvo aí, ele pode vir para cá, o 2. Já não ficou tão legal para nós, por quê? Porque o 13 não rompeu a máxima anterior e devolveu o último rompimento. Melhor dizendo, devolveu a negação, né? Essa negação aqui, ó. Devolveu aqui. O 12 rompeu, ou o 11 rompeu o mínima do 10, o 12 devolveu o rompimento, o 13 devolveu de novo e o 14. Se o 14 não descer agora, o 15 pode explodir para cima, tá? O que que eu quero? Só sair da operação. Ixi, o que foi que aconteceu? Ah, não, tá. A 11 horas ele faz a atualização aqui. Vamos ver se vai pegar. Oportunidade de sair. Ver aí se aparece essa pontuação aí. Na hora que pegar ali, eu acho que volta a aparecer a pontuação. Vamos ver aí. Se pegar lá o nossa saída. Eu já estou esperando compra no 15. Vocês estão entendendo? Porque já devolveu de. Deixa eu ver. Uma, duas. Esse ponto aqui está muito forte. Está devolvendo todo o tempo. Ó. Pegou, tirou a gente. Beleza. Por isso que eu afastei meu stop daqui. Olha isso, tá vendo? Toda vez que você. Ó, vamos ver se dá para fazer uma compra. Ver se a gente pega aqui, ó. Condição para me comprar. Só se ele vier aqui. Espera esse movimento para ele romper aqui essa máxima, tá? Como é que eu vou saber que ele vai fazer isso? Eu não sei se ele vai fazer, mas é um movimento padrão do preço. Ó, outra coisa aqui, ó. Tá vendo que essas máximas também estão valendo aqui para ele vir aqui, ó. Ele pode vir aqui e ir embora. Perdi a compra aí já. Porque eu esperei ele vir mais embaixo. Vamos ver. Se eu comprar aí, é comprar no meio do caminho, já está próximo do alvo. Não compensa. Não tá com cara que vai querer romper. Não tá com cara. Vou vender.
Ver se eu faço uma parcial curta. Ixi, era pra ter feito já, né? Por que eu achei que ele não ia romper? Bom, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui. Meu Deus. É porque eu tava olhando o vídeo que eu gravei e quando eu boto a mãozinha aqui em cima do gráfico, aparece o gráfico no movimento micro. E aí é o seguinte, aí, aí no caso não aparece aqui na gravação, não aparece o movimento micro. Eu tava prestando atenção nisso. Deixa eu tirar essas ordens daqui. Isso aqui. Ó, por isso que eu fiz a venda. Por quê? Porque eu acompanhei o movimento de pullback, mas eu observei aqui, ó. Opa, tá perigoso aqui. Ele abriu direto testando para baixo. Veio. Ele paga a nossa parcial. É... Cadê, meu Deus? Aqui. Ó, aqui, ó. Ele fez o pullback, aí o 72 falhou o movimento, fez um outro gatilho, num minuto, tá? Aí eu entendi que ele poderia voltar e não romper máxima. Foi por isso, tá? Olha, ter feito parcial. Não foi lá, parece quase que foi, né? Em todo caso, ele tem que romper mínima aqui. Por que ele tem que romper mínima? Ele não está vindo uma negação. Ó, e aí? Como é que eu vou saber disso? Vocês viram o sufoco que eu passei. Vou botar aqui, ó. Ó, já deu alvo. Deu alvo ali para mim, eu vou proteger aqui, ó. Minha saída era no meu alvo aqui. Vou sair aqui. Não vou segurar. Botei no bolso. Por quê? Porque eu estou acreditando nesse movimento de pullback aqui, ó. Ah, eu vou comprar aqui? Não, porque é o primeiro teste que ele está fazendo no 50%. Eu vou esperar um segundo teste, tá? Esperar um segundo teste no 50%. Se o 16 subir, eu fico fora da operação. Eu tenho que estipular pontos de entrada e condições para me entrar. Qual é a condição? Que o 17 abra testando direto para baixo. Nele começar a subir para a mínima do 15, eu compro com alvo na máxima. Já está tudo desenhado na minha cabeça. E se o 16 subir? Aí eu perco a operação. E se o 16 negar aqui? Fechar abaixo desse 50%? Eu vou esperar um pullback do 17 para cima para mim dar alvo aqui na mínima do 14. Já é o contrário. Ó, tô esperando agora o segundo teste aí do 17. Se ele subir direto aqui, eu vou ficar fora da operação. Ali, o teste, voltar, espera ele voltar. Comprei. Ah, e se ele descer? Bom, se ele descer, desceu, né? Posso fazer o quê? Aí eu vou boiar. Mas a análise, ela continua, ó, pelo minuto já me entregou aqui que ele pode descer. Vamos ver. Já está perigoso. Mas como a nossa análise, ela é pelos 5 minutos, opa, apagou, vê. Beleza, essa foi linda, hein? Alvo na máxima aqui, ó. Ele tem que romper máxima, então o meu alvo é ali, ó. Tem que romper máxima. Eu vou perder alguma coisa? Não, estou protegido com 60 pontos. Estou tranquilo. Vamos ver aí. Se ele voltar, sai aqui com 65 pontos.
Por quê? Porque o 17 ele tem que subir. A condição não era que ele viesse fazer o teste aqui de novo, nos 50%, me comprar. Ele fez o segundo teste. Então, eu comprei, estou esperando ele fazer isso aqui, ó, vim para a máxima. Por que essa análise? Movimentação padrão do preço. Sempre é assim. Não tem uma Fibonacci aqui? Se eu tenho esse movimento aqui, o que que ele tem que fazer na teoria de Dow? Romper. Fazer isso aqui, romper. Fazer isso aqui, romper. Se ele não faz, está lá na aula que eu gravei para vocês. Se o candle, o movimento faz isso aqui, chega aqui, para aqui, tem alguma coisa errada. Aí eu disse, ou é início de reversão de tendência ou início de pullback, tá? A gente só vai saber se é pullback ou reversão de tendência se esse candle aqui fechar abaixo ou o próximo. Não deu alvo, está acima dos 50%. Vamos esperar. Não conseguiu devolver o último rompimento. Aqui, ó. Estou nesse movimento ainda. Posso sair da operação porque o 17 tinha que romper máximo, mas não rompeu. Talvez o 18 faça isso e volte, tá? Tá um pouco longe, mas vou proteger com um pouquinho mais de ponto. 145, porque se ele voltar agora para baixo, ele pode descer aí. Beleza, olha só como é que a análise ela é perfeita, sabe? Esse operacional aqui é, é muito top. Agora você tem que estudar para ver. Olha o que eu falei aqui, ó. Talvez o 18 vá dar alvo que o 17 não deu. Ele pode bater aqui e voltar. Acabei de falar isso. Olha o que o 18 está fazendo. Deu venda aqui. Porque eu sabia que o 18 podia dar venda e fazer esse movimento aqui, apesar de ele estar longe. Eu falei assim, ele está um pouco longe, mas ele pode fazer. Mas por que isso? Eu já gravei um vídeo falando sobre esse detalhe para vocês. Lembra que o 17 tinha que romper máxima? Então o 18 é o candle que vai completar o movimento. Só que qual foi o problema? Onde é que ele abriu? Ia ficar mais lindo se ele abrisse aqui, ó. Se ele abrisse aqui direto testando para cima, podia zerar na hora aqui, ó. Pegar meu alvo aqui e vender nele direto. Mas mesmo assim, ele abrindo aqui embaixo, vocês viram isso? Ele abrindo aqui, eita. Mesmo ele abrindo aqui, eu ainda estava acreditando que ele podia fazer esse movimento. Por quê? Porque o 17 tinha que romper máximo. Então, para o 18 da venda, ele tinha que violinar as máximas, voltar aqui para baixo para poder vender. Beleza, pessoal? Vou ficar aqui esse videozinho aqui para vocês e espero estar contribuindo aí pro estudo de vocês aí, tá bom? Deixa eu ver aqui quantas operações a gente fez. Foram poucas, o vídeo foi bem curto, tá? Mas acredito que deu para pegar bastante detalhe aí. Ó, foram 4 operações. Então vamos para cima, vamos estudar. É possível aprender. Agora precisa prática, beleza? Valeu, bons estudos para vocês e um forte abraço.